Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos que estão dentro do princípio, dentro da palavra de Deus. Aqueles que lutam, que batalham pela palavra de Deus. Aqueles que amam, aqueles que têm um propósito no coração para vencer, aqueles que têm um propósito de aprender e saber plantar para ter uma boa colheita. Amém? Escute bem. Todo mundo nasce com uma espécie de fé. Todo mundo nasce com uma espécie de fé. Todo mundo tem uma fé. Alguém tem fé no santo A, no santo B. Alguém tem fé naquele time que ele torce. Alguém tem fé numa simpatia, na cartomante, no vidente. Alguém tem fé que ela vai, ou que ele vai receber algo. Tem pessoas que têm fé em alguma coisa. Tem pessoas que têm fé em alguma coisa. Todo mundo tem uma fé natural. Uma fé que ela já nasce com ela. Ou seja, uma espécie de uma certeza. Só tem um problema. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Engraçado, né? Como é que a fé não é de todos, se o Senhor terminou de dizer que todo mundo tem fé? Não foi? Eu falei que nem todo mundo tem fé. Mas por que eu disse anteriormente que todo mundo tem fé e a Bíblia diz que a fé não é de todos? O Senhor não está entrando em... O Senhor não está confundindo, o Senhor não está entendendo as coisas de maneira errada? Você pode estar perguntando para mim, não está entrando em contradição? Não, preste atenção. Existe uma fé natural. A fé natural é uma fé que todo mundo tem. Acredita em alguma coisa. Acredita em alguma coisa. É ou não é? Só que é muito fácil, irmãos, entender o que é a fé que não é de todos. Por exemplo, tem pessoas que ela acredita que ela vai receber algo sem ela agir. Essa fé é uma fé natural, é uma fé que leva ela a lutar apenas de uma palavra. Elas não agem, elas não tomam atitude. Essa é a verdade. Por exemplo, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2 e 3. Vamos entender essa palavra. Diz assim a palavra de Deus. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Eu vou repetir essa palavra. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus,
Porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em que vós no Senhor, que já não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuarei a fazer. Ou seja, é aí onde está o segredo. Ou seja, tem pessoas que têm fé, mas elas não têm confiança no Senhor e nem estáis praticando as coisas que é ordenado. Como também continuarei a fazê-lo. Ou seja, se eu perguntar a alguém aqui, todo mundo vai dizer, eu tenho fé. Todo mundo vai dizer, não, eu tenho fé. Mas a Bíblia diz que a fé não é de todos. Vamos entender essa palavra? Você acredita do seu jeito. E eu não tenho que acreditar do meu jeito. Eu tenho que acreditar como a palavra de Deus manda. Eu tenho que acreditar como a palavra de Deus manda. Por exemplo, por que a fé não é de todos? Porque a fé, a Bíblia diz que ela remove montanhas. A Bíblia diz, Jesus falou para Marta e Maria, se crer, verás a glória de Deus quando Lázaro morreu. Então a fé não é de todos. Por quê? Porque a fé, diz lá em Tiago, que a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta, ela não existe. Mas o Senhor diz que todo mundo tem fé, sim. Mas uma fé sem agilidade, ela não tem vida. Uma fé sem obras, ela não existe. A fé que não tem obra não leva você a conquistar absolutamente nada. A fé que leva você a apenas dizer assim, eu creio, mas não age, essa fé, ela é morta. Essa fé, ela é morta. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito com Moisés, de frente ao Mar Vermelho, Moisés começou a orar. Deus disse, não, Moisés, não ora a mim não, agora é o momento de usar fé. Como é que eu vou usar fé? Usando autoridade, usando o cajado. Toca nas águas com o cajado e manda o povo marchar. É aí, meus irmãos, que está o segredo. É essa fé que não é de todos. A fé de agir. A fé de tomar uma decisão. A fé de você ter uma agilidade. Por exemplo, tem pessoas que ela não acredita no batismo nas águas, mas ela diz que tem fé. Ou seja, ela tem uma fé do jeito dela. Tem pessoas que não acreditam na bênção do dízimo, da oferta. Então essa pessoa, ela tem uma fé que não é viva. Por isso que a Bíblia diz que todavia, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé que é de todos é aquela fé que a pessoa diz que eu creio e eu vou agir. Eu creio e eu vou agir. Essa fé de todos. Essa é a fé de todos, não. Essa é a fé que todos precisam. Essa é a fé que todos precisam. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele não se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá vendo? Ou seja, a pessoa ela só obedece o princípio da palavra de Deus, meus irmãos, se ela o buscar. Se ela crer. Por que um torcedor de futebol vai no campo de futebol e torce?
Porque ele tem uma fé. Ele tem uma fé no que o time dele, por mais que esteja numa fase ruim, vai ganhar uma partida. Isso é uma fé. Mas quando você manda uma pessoa dessa crer na palavra de Deus, ela não crê. Tem pessoas que ela crê que se ela for na cartomante, no vidente, ela vai ser abençoada. Já tem pessoas que se a gente falar da Bíblia para ela, ela não crê. Tem pessoas que ela acredita que se ela passar o dia todo no hospital, no pronto-socorro, ela acredita que é... Por que ela passa um dia todo? Por que ela passa o tempo todo ali? Porque ela acredita que o que o médico vai falar para ela vai trazer benefício a ela, e às vezes não traz. Por isso que eu digo que tem pessoas que têm mais fé nos homens do que na palavra de Deus. Porque se eu acredito no médico, eu vou passar um dia, 2 dias lá esperando ele. E ninguém espera por ninguém se não acredita, irmãos. Mas quando se fala da palavra de Deus, ela não acredita. Então, a fé no médico é uma fé natural. Porque a pessoa está bem no médico. A fé que a pessoa tem que o clube dele vai ganhar, porque ela vai no estádio de futebol, paga um ingresso para assistir a seleção brasileira, 300, 400, 500 reais de um ingresso. Porque acredita e ama a seleção e acredita que a seleção vai ganhar a partida. Isso é uma fé. Mas quando você diz assim, o câncer você vai ser curado de um câncer porque Deus vai curar, não acredito. Por isso que essa é a fé que não é de todos. Porque para crer em Deus, você tem que crer em coisa sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé sobrenatural não é de todos. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E o que recompensa dele, e a recompensa aqueles que o buscam. Que Deus recompensa aqueles que o buscam. Amém? Olha o que diz aqui, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o aproveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Será que qualquer fé salva? É o que o apóstolo Tiago está falando. Lógico que não salva. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupas e necessitado do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo não lhe dar nada, não lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo, está morta. Se não tiver obras por si mesmo, está morta. Assim também, se a fé não tiver obras por si, está morta. Mas alguém dirá, tu tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obra, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios crê e tremem. Queres, pois, ficar certo, ô homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, a fé sem obra é morta. Não foi por obras que Abraão, o vosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ou seja, Abraão, se tivesse dito assim, Senhor, eu creio no Senhor, mas o Senhor pediu o meu filho, eu não vou dar não, mas eu tenho fé. Mas o que Abraão fez? Ele manifestou uma obra. Qual foi a obra de Abraão? Ofereceu o seu filho. Mas por que ele ofereceu o seu filho? Porque ele creu, ele acreditou. Amém? Então a fé sem obras, irmãos, ela é morta, ela não tem vida. Por isso que tem pessoas que dizem, eu tenho fé, mas é 1 ano, 2 anos, 3 anos,
4 anos, a mesma vida, a mesma mesmice. Ela nunca tenta uma nova tentativa. Então, a fé sobrenatural não é de todos. O que é preciso eu crer que ele existe e que recompensa aquele que eu busque. Que Deus recompensa aqueles que o busquem, irmão. Deus recompensa aqueles que o busquem. Então, a fé sem obra, eu creio. Né? Eu vejo pessoas aqui direto, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não tem obra. Não tem obra. E quando fala de obra para elas já vem ignorar. Não, mas a Bíblia diz que a fé não é pelas obras, que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça. Irmão, não estou falando de salvação. A salvação Jesus conquistou na cruz por nós. Eu estou falando de atitudes, de obras, para você conquistar a cura, a prosperidade, sonhos e projetos, propósito e objetivo que você tanto deseja. Tem gente que vai, glória a Deus, tem gente que eu não escuto, gente, porque vai matar a minha fé. Eu não escuto qualquer pessoa que dá glória a Deus, aleluia, e que isso tudo, vai para lá, vai para aqui. Não tem atitudes. Essa pessoa, ela vai ser salvo na vida eterna. Jesus já salvou ela na eternidade. Mas, porém, ela vai ser um Lázaro na vida. O Lázaro leproso, doente, miserável, rejeitado, abandonado, cheirava mal, mas era um homem de Deus, morreu, foi salvo, a Bíblia diz. Mas não conquistou nada nessa terra. Por que não conquistou nada? Não sei, alguma coisa ele não fez. Alguma coisa ele não fez. De repente, alguma atitude, alguma semente ele não plantou nesse mundo, para colher nesse mundo. Eu não estou falando da vida eterna, irmão. Estou falando de cura, prosperidade, saúde, de bênçãos no mundo. Porque o leproso Lázaro, ele era abandonado pelo aquele homem rico. Mas ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele morreu, foi por ser de Abraão. Então tem pessoas, irmãos, que só lutam pela vida eterna. Não, nós temos que lutar pela vida eterna. Mas não é necessário, irmão, morrer aqui na terra, doente, na miséria, na pobreza. Por quê? Porque a fé é morta. A fé é morta. A única fé que ela tem é que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, e tudo tá bom para ela. Ela vai para redes sociais, glória, aleluia, não tem atitude de nada, miséria mais miséria, é o crente dos R$10, dos R$20, água, luz, tudo cortado, sem gás, endividado, comprando a prestação, fazendo empréstimo na agiota. Eu sou de Deus, sabe? Tá certo, você é de Deus, porque a salvação é pela graça em Cristo. Mas você tem que ter um exemplo aqui nesse mundo para que as coisas venham funcionar em seu favor. Para que as coisas venham funcionar em seu favor. A fé não é de todos. A fé da cura, da prosperidade e transformação não é de todos. Por quê? Porque se você tem fé e tem obras, você vai saber plantar. Tem gente que até hoje, irmão, tem crente dentro da igreja que não é dizimista, não é ofertante. Quem paga o aluguel da igreja de muitos crentes é pessoas que não vão nem na igreja. Eu conheço, não pessoalmente, mas história que já me contaram. Né? Tem crente que é infiel ao seu próprio ministério, enquanto isso, tem pessoas de outras igrejas, aliás, que não vai nem na igreja, que não é nem cristão, nem é crente, nem é evangélico, que paga o aluguel da igreja dela, porque tem o coração mais aberto do que ela. Deus abençoe a sua vida.